Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. Nós estamos percorrendo a última semana do Senhor Jesus, segundo o Evangelho de Mateus. E nós estamos vendo como há um bloco de textos em Mateus que vai nos apontando para a queda de Jerusalém e a razão disso, né? Por que Deus castigou o seu povo? Nós chegamos em Mateus 23. É uma sequência de texto. O ideal é que você leia, de fato, todo o texto numa só leitura. Você pode começar em Mateus 21 e então seguir adiante. Ou mesmo em Mateus 20, que é quando começa já a apontar os problemas de Jerusalém, os problemas dos judeus, e focando cada vez mais na liderança político-religiosa da época. E é quando, após ter tido um confronto com fariseus, herodianos, saduceus, doutores da lei, depois de um confronto com eles em que eles estavam tentando pegar Jesus em alguma palavra para ter com que acusá-lo, e não conseguindo depois responder a uma pergunta de Jesus sobre a Escritura, é que Jesus, então, vai trazer uma palavra dura, mas necessária, direcionada à liderança de Jerusalém. Mais especificamente, Jesus está no templo, então está ensinando ao povo, às multidões, e ele então diz o seguinte, Mateus 23. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Então observe que Jesus estava cercado de gente. Ele não estava nem sozinho, nem só com os fariseus, herodianos, saduceus, doutores da lei. Nem estava só com os seus discípulos. Ele estava com uma multidão além de todos esses. Então tinha os discípulos, tinha aqueles que haviam tentado Jesus, e nós vimos no capítulo 22, e tinha uma série de outras pessoas. Portanto, o ensino foi dado a todo mundo largamente. E ele, então, adverte e orienta, inclusive, os seus discípulos para o futuro. Isso é importante para nós? É um elemento apenas histórico? Não é um elemento apenas histórico. Ele é importante porque aqui Jesus está mostrando o que não se deve fazer e que os fariseus, um disse os saduceus, os herodianos, estavam fazendo. Tanto que lá na frente, o apóstolo Pedro, ele vai repassar, bem resumidamente, é claro, vai repassar isso para os presbíteros da igreja, os pastores da igreja, quando ele diz em 1 Pedro 5, de 1 a 4, o seguinte: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. Então, observe que Pedro aprendeu e está passando adiante o ensinamento sobre como, de fato, deveria se pastorear o rebanho do Senhor. Isso não é novidade. Nós vamos encontrar toda essa advertência que Jesus vai trazer para o povo da época, essa advertência de Mateus 23, num texto do Antigo Testamento. Ou seja, Jesus não está dizendo pela primeira vez, ou Deus não está falando pela primeira vez sobre o que ele quer daqueles que estão pastoreando o rebanho dele. Nós encontramos isso nos profetas. Mais especificamente, vou mencionar o profeta Ezequiel, que no capítulo 34 se dirige exatamente num período difícil. E é interessante que há um paralelo entre Ezequiel e Jesus, porque ambos estão vivendo um período que está
bem próximo da queda de Jerusalém. Ezequiel está vivendo 6 anos antes da queda de Jerusalém, que vai ao cativeiro da Babilônia, e Jesus está vivendo alguns anos antes da queda de Jerusalém, num caso mais tempo do que o profeta Ezequiel, que é a queda de Jerusalém que vai ser dispersa, vai começar a grande tribulação judaica e vai ser destruída Jerusalém por Roma. São impérios diferentes, um império babilônico, outro império romano, mas ambos estão prestes ou estão anunciando algo que está prestes a acontecer, a queda de Jerusalém. E o profeta Ezequiel, no capítulo 34, versículo de 1 a 10, ele diz o seguinte: Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vestivos de lã, e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor, e se tornaram pasto para todas as feras do campo. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o elevado outeiro. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure, ou quem as busque. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina, e se tornaram pasto para todas as feras do campo, por não haver pastor, e que os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos, e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus, eis que eu estou contra os pastores, e deles demandarei as minhas ovelhas, porei termo no seu pastoreio, e não se apacentarão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que já não se lhes sirvam de pastos. Então observe que o profeta Ezequiel, ele falou contra esse pastoreio dominador da época dele, algo que o Senhor Jesus vai fazer a mesma coisa. Então Deus já vinha advertindo. Isso, inclusive, torna mais grave ainda na época do Senhor Jesus, porque essa advertência é antiga. O Senhor vinha falando, olha, o pastor tem que pastorear as ovelhas, e não a si mesmo. O pastor tem que cuidar do rebanho, e não de si mesmo. Isso, obviamente, serve de advertência para os nossos dias, para que não se repita o mesmo dano. Porque em nossos dias, que tem se repetido os mesmos problemas, se tornam dias piores ainda. Por quê? Porque temos todas as advertências que foram dadas anteriormente. Tudo que foi avisado antes, foi avisado também para a nossa geração. Portanto, se em nossa geração os pastores não tiverem um cuidado como Deus está ensinando e pastorear como Ele quer, e não como cada um acha que é melhor pastoreando a si mesmo, obviamente os juízos para a nossa geração será muito pior. Por quê? Porque tem toda uma advertência anterior. E Jerusalém, que caiu 2 vezes, né? Nós temos de Ezequiel para a Babilônia, no Novo Testamento para Roma, é um exemplo do que há de acontecer também, obviamente, para com aqueles que desprezaram esse ensino gracioso. Afinal, a Escritura diz que Deus é tão bom que ensina o caminho aos pecadores. Ou seja, que Deus mostra como fazer o certo, e assim ele está sendo bondoso para que não se erre, e não se errando, se possa agradar ao Senhor. Então, o Senhor Jesus vem com uma dura advertência. E ele diz, a partir do versículo 2, o seguinte, Mateus 23. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar,
e os põe sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é o vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar, será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Observe a relação entre, olha, eles estão fazendo assim, mas vocês não devem fazer assim. Então, portanto, ele está pegando o péssimo exemplo daquela liderança político-religiosa da época, que era vaidosa, extremamente vaidosa. Ele diz que faziam as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, ou seja, tudo que faziam era só para aparecer. Então, era uma liderança meramente vaidosa. Pastores que apacentavam a si mesmos. Era uma liderança profundamente dominadora, porque criavam suas leis e colocavam sobre os ombros dos outros. Então, era uma liderança dominadora. Ela cria leis pesadas, coloca sobre os outros, impõe sobre os outros, e os outros têm que obedecer porque elas criaram aquelas leis. E aí há um ponto que, nessa questão de leis, de vez em quando eu menciono, porque é um ponto que entendo ser fundamental, que é a questão de quem pode criar leis, né? A Escritura e a Igreja deveria ser aquela que tem zelo por esse assunto, porque, afinal das contas, a própria Igreja declara que só existe uma regra de fé e prática. Então, uma regra de fé e prática é uma regra de fé e prática. Não são duas, nem três. Nem há um asterisco dizendo exceção quando nós criarmos as regras. Então, dizer que há uma única regra de fé e prática é dizer que só Deus é o legislador. É óbvio, esse é o significado da frase. Dizer que há uma única regra de fé e prática significa dizer que a Escritura é a palavra de Deus legislada pelo próprio Deus. E Tiago, em sua carta, capítulo 4, versículo 11 e 12, ele explicita essa questão de Deus ser o único que tem o direito de legislar sobre o universo, porque ele é, sim, o rei de todo o universo. E os homens o que devem fazer é aplicar aquilo que Deus legislou. É claro que a gente não vai estar controlando os povos, as nações, que nem podemos, nem tem como fazer isso. Mas se nós pudermos ensinar, se nós tivermos a oportunidade de aconselhar as nações, os governantes, sobre esse assunto, a gente diria assim, olha, toda lei dentro de uma nação deve ser uma aplicação da Escritura. Logo, significa que ela não pode ser contrária à Escritura em hipótese alguma. Porque a Escritura é, digamos assim, a constituição do reino de Deus. A constituição do reino de Deus é porque o reino de Deus é o universo, é toda a criação. E Deus é o único que pode legislar. Então, tudo que nós tivermos aqui como lei, na verdade, são aplicações de uma lei que já existe. Então, nós não inventamos novas leis, nós não temos essa autoridade, porque Deus não deu, não tem nenhum lugar da Escritura que nos diga que temos o direito ou autoridade outorgada para legislar, ou seja, para criar leis ao nosso bel prazer, antes de aplicá-la à vida das pessoas. E a igreja, obviamente, ela deve se deter completa e absolutamente a essa legislação que é a Escritura Sagrada. E, como disse Tiago 4,11, diz, irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei.
Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Ele não está se referindo à questão de você, por exemplo, ver alguém fazer alguma coisa errada e dizer assim, fulano, não está certo. E aí mostra a palavra de Deus. Aqui o caso, observe que ele associa o até falar mal com a legislação. Ele está dizendo que nós não temos o direito de sair julgando as pessoas ao nosso bel prazer. Nós não somos legisladores, nós não temos como impor às pessoas nossas regras. Por exemplo, uma coisa bem cotidiana, né? Um gosta de carne e o outro acha que não deveria comer carne, que não precisa comer carne, ele prefere ser vegetariano, por exemplo, né? Então, você não pode impor o fato de você querer usar da liberdade de comer carne a outro que prefere comer só vegetais. E o outro também não deve impor o fato de querer comer só vegetais ao que come carne. Por quê? Porque a Escritura deu uma liberdade, mas não determinou comer um ou comer o outro. Então você pode comer, pode não comer. Qualquer pessoa que começar a militar sobre ser alguém carnívoro ou sobre ser alguém vegetariano, essa pessoa ela está julgando a lei. Essa pessoa ela está indo contra a própria lei que já deu a liberdade. Então, portanto, ninguém tem o direito de estar criando suas próprias leis para pesar sobre o outro. E só Deus tem o direito de legislar. Então, o que você acha que deve comer só vegetais, o problema é teu, tu não tem nem o direito de legislar. Quem legisla é Deus. O que você pode fazer é usar da liberdade para comer só vegetais. Percebe? Então a questão aqui é você não ter o direito de legislar sobre ninguém. Ninguém. Mas, então se alguém errar, eu não posso ir lá e julgar o caso. Julgar o caso ali, observe, que é diferente, porque você viu alguém, por exemplo, falando mal, né, que é o caso aqui. Você viu alguém falando mal do outro. Você pode chegar e dizer assim, ô fulano, por que você então não vai até a pessoa e conta que ela errou nisso, segundo a Escritura Sagrada, e aí você mostra para ela o caminho certo. Isso é um julgamento? É claro que tudo que você analisa e tece um comentário sobre e aponta um caminho sobre precisa um julgamento. Você precisa julgar se está certo ou errado. A grande questão é que você está baseado na própria lei do Senhor, ou seja, na palavra de Deus. Deus disse que não se deve falar mal. Aí você tem essa base que não é sua, é uma base divina, e vai lá e ensina aquela pessoa. A ideia é você conduzi-la pelo caminho certo, como também o próprio Tiago diz no capítulo 5, os 2 últimos versículos. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, veja, qual é a verdade? É a lei do Senhor, é a palavra do Senhor. Não é a sua verdade, é a verdade. Não é o que você acha, o que eu penso, a minha opinião. É a verdade. Sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Então, portanto, o papel é pegar, né, pela palavra do Senhor e conduzir alguém pela palavra do Senhor ao caminho do Senhor. Portanto, nem a igreja de nenhuma geração tem o direito de legislar. Assim, a igreja pode sair criando leis? Não. Foi exatamente o que os judeus fizeram. Lembre-se que um dos grandes erros dos fariseus foi criar tradições que se transformaram em leis. E Jesus chegou a condená-lo. Vocês pegaram as tradições de vocês, colocaram acima da própria Escritura e começam a oprimir as pessoas porque elas têm que seguir as vossas leis. Mas Deus nunca deu autoridade a eles para isso. A Escritura é a única regra de fé e prática. Não existe outra regra de fé e prática. E aí, em nenhum momento, a igreja tem essa autoridade. Então, as religiões, ainda que algumas defendam o direito de fazer isso, elas não têm base bíblica. Me diga qual é a base bíblica para que a igreja vá tecendo leis. A Escritura não diz que a igreja tem esse direito. Em nenhum momento foi dito isso.
nem os apóstolos. Os apóstolos, eles revelaram à igreja aquilo que receberam do Senhor, né? O apóstolo Paulo, ele recebeu as visões celestiais, muito provavelmente lá no Monte Sinai, porque em Gálatas ele diz que foi para lá, que ele foi antes de começar o seu ministério. Recebeu as revelações do Evangelho e o que mais Deus quis revelar. E o que ele ensina é segundo o que ele recebeu do Senhor. Tanto que em 1 Coríntios 15 ele diz, eu transmiti para vocês o que eu recebi. E em Gálatas capítulo 1, ele diz assim, o Evangelho que eu estou ensinando não é segundo homens, é segundo Deus. Porque se até um anjo ou um homem vier com algo diferente disso, e contrário, considere mentira. Então observe que o próprio apóstolo Paulo e os outros também reconheceram a impossibilidade de criarem leis e assim colocaram sobre os ombros dos homens. Então a igreja nunca recebeu esse direito que uns defendem de uma forma bem clara, outros fingem que não defendem, mas na prática exercem, que é esse legislar em nome de Deus, ou legislar ao bel prazer, algo que Deus não ensinou. Não ensinou mesmo. Não encontramos isso em lugar nenhum da Escritura. Então, o Senhor Jesus, ele diz, olha, eles criam leis. Então, para com isso. Vocês não vão fazer isso. E eram vaidosos, como nós falamos. Então, o prazer deles era dominar, prazer deles era aparecer para as pessoas. E aí Jesus diz, olha, não vai ser assim com vocês. Vocês não devem desejar nem aparecer, nem devem ser aqueles que criam, né, leis pesando sobre os outros. E aí no finalzinho ele vai dizer assim, mas, versículo 11 e 12, né, do Mateus 23, 11 e 12. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Ou seja, aquele que é o bambambam de vocês, ou seja, aquele que é o que mais, digamos, prega, aquele que está fazendo mais a obra, aquele que é o maior, ou seja, aquele que de alguma forma está exercendo o ministério ou servindo ao Senhor de forma maravilhosa, esse deve ser um servo. Ou seja, quando no reino de Deus alguém parece se destacar, na verdade ele não é para aparecer, é para servir. Então, o servo, aquele que faz a obra por amor, que está servindo humildemente, que está levando vidas a Cristo, que está ensinando a palavra, este servo é o maior. Este é o maior. Então, aquele que parece ser maior, então ele seja servo. E aquele que está fazendo a obra como servo, é este que, na verdade, se mostra ser o maior. Então, o que ele quer mostrar? É que no reino de Deus, as relações são de serviço mútuo. O prazer de servir. Por quê? Observe que ele disse nos versículos anteriores. Porque existe só um que é o cabeça. Né? Observe que a igreja tem uma cabeça. Qual é a cabeça? É Cristo, que é o corpo. Né? A igreja é chamada de corpo de Cristo e Cristo é a cabeça desse corpo. A cabeça é quem comanda. Né? Então a cabeça comanda, o corpo obedece. Então existe uma única cabeça. E aí ele diz assim, vós sois todos irmãos. Portanto, dentro do corpo de Cristo não existe maior ou menor. São todos o quê? Servos. Todos se servindo. Por quê? Porque a relação é que todos são irmãos. E aí observe que ele tirou a ideia de hierarquia. A ideia de hierarquia que vai aparecer na história cristã diversas vezes, em nossos dias camufladas. Camuflada porque ela pode não aparecer de forma explícita dentro de uma doutrina, mas ela aparece na prática, né? A forma como as pessoas se tratam como melhores do que as outras. Então a hierarquia desaparece. São todos irmãos, são todos iguais, todos devem ser servos. E ela diz assim, tá, mas e a figura do pastor? O senhor é pastor e o senhor não está numa hierarquia maior? Não. Uma coisa é você ter um serviço, um dom, você tem um ministério, como você queira chamar, o ofício, ou seja, algo dado por Deus para ser praticado em favor da igreja. Outra coisa é você ocupar um status diferenciado. Há uma diferença entre um papel, entre você exercer uma função, e há a diferença disso de você ter um status diferenciado.
Então, a ideia é que Deus deu, e aí várias vezes vai aparecer essa lista de dons, dons diferentes para os irmãos. Inclusive o ministério pastoral, que vai aparecer nas listas também, né? Paulo, dentro das listas de dons, que elas são muito variadas, né? Você tem 1 Coríntios, você tem Romanos 12, você tem Efésios 4, há várias listas de dons. E nessas listas vão aparecer também os ministérios, né? O que é o pastoreio, que é o presbiterato, é a mesma coisa na Bíblia, e o diaconato, mas aparece junto de outros. E é interessante que esses ministérios aparecem juntos dos outros. Por que é interessante? Porque cumpre exatamente o que ele está dizendo aqui. Vocês são irmãos e todos estão ali para servir. Ninguém está ali com um status diferenciado, como um mestre, ou seja, como estando acima dos outros e, portanto, tendo o direito sobre os outros. Todos estão dentro do mesmo patamar. Só que ninguém vai dizer ou anular que não exista um papel diferente, tá? Então, por exemplo, vamos fazer uma comparação com algo prático. O homem e a mulher, uma coisa que a sociedade moderna ou pós-moderna não quer entender. O homem e a mulher são iguais diante de Deus? São iguais diante de Deus. Os dois devem servir? Os dois devem servir. Os dois devem ser bênção um para o outro? Os dois devem ser bênção um para o outro. Mas existe um papel de cada um, certo? Existe um papel. Então, há uma diferença de papéis, mas os dois são iguais diante de Deus. Então, na igreja é algo semelhante. Não é exatamente igual, porque na família o homem foi posto como cabeça. Só que, no nosso caso, cabeça é Cristo. Não é, por exemplo, o pastor, né? A cabeça é Cristo. Então, não é um dentre os irmãos. E a esposa, o corpo, é a igreja. Então, nessa relação entre irmãos, todos devem se servir. E cada um com sua função, com seu papel. Então, você tem um ministério, você tem um dom, você tem algo que Deus deu, um serviço que Deus deu a você para fazer. E aí Paulo vai falar, se todo mundo cumprir, todo o corpo é abençoado, é edificado. Se você não observar aquilo que Deus deu a você, o do corpo vai sofrer um dano. Ora, o nariz não está sentindo cheiro, o ouvido não está ouvindo, os olhos não estão vendo, e aí, obviamente, o corpo todo sofre o dano. Mas observe que Paulo, em Coríntios 12, trata todos esses como dons que têm o seu papel, o seu valor, e a sua importância, até necessidade, dentro do corpo, né? E é assim que Jesus ensina a igreja a olhar também aqueles que têm o papel, a função de pastor, o propósito de pastorear a igreja do Senhor. Então, como servos, né? Como servos. E aí ele, no versículo 12, mostra inclusive o problema dos fariseus. Quem a si mesmo se exaltar, será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Observe que os fariseus vaidosos se exaltavam constantemente. Estavam sempre se colocando acima do povo, e humilhavam até, né? Porque lembre-se que uma das vezes o Senhor Jesus teve uma mulher da vida, né, que chorava aos seus pés, se enxugava com o seu cabelo, e o fariseu disse, se soubesse quem é essa mulher, ele não teria deixado ela tocar. Então ele não teria deixado, o fariseu não deixaria. E recriminou Jesus por ter deixado a mulher tocar os seus pés, chorando aos pés do Senhor Jesus. Então observe como ele tratava as pessoas que, de fato, sofridas e cheias de pecado, iam vivendo marginalizadas ali, a forma como ele tratavam com humilhação, né? Ele desdenhou daquela mulher, ele não conduziu à salvação como Jesus conduziu. Então, eles se exaltavam e humilhavam, e Jesus fez exatamente o oposto. O Senhor Jesus cuidou dos seus discípulos e exaltou a sua igreja ao status de igreja redimida, né? Porque ele justificou, ele pelo Espírito a santifica, e a conduz à glória, que é a glorificação da igreja, que há de acontecer quando ele voltar. Então observe que ele se humilhou na cruz, dando sua vida por ela, portanto servindo com o seu papel, com o seu propósito dado pelo Pai, que era ser o Redentor, e se humilhando para salvar a igreja, a exaltou ao status de igreja redimida, né? E que será glorificada também. Então, no texto, nós não encontramos apenas
uma palavra contra os fariseus ou contra a liderança político-religiosa da época. Há uma palavra que serve de modelo para que a igreja comece bem nos dias pós-ressurreição de Cristo. Ou seja, essa nova etapa que a igreja de Deus, considerando que ela começa com Adão e vai até os últimos dias, essa nova etapa que é a igreja pós-ressurreição ou pós-Pentecostes, ela deve ser uma etapa corrigindo os erros que foram cometidos pelo período dos judeus. Então, a igreja deve fazer algo novo. E aí, a partir do versículo 13, realmente, o Senhor Jesus vai bater de frente com os pecados dos fariseus, ou, como disse, da liderança político-religiosa. E aí, fica para nós, então, a observação do que Jesus está falando para nós não copiarmos, né, os erros, não repetirmos os erros, antes estejamos analisando, né, a nós mesmos. E as palavras são as seguintes. Mateus 23, versículo 13. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e para o justificar fazeis longas orações, por isso sofrereis juízo muito mais severo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Esses 3 primeiro. Veja que o ponto que Jesus toca bastante é a hipocrisia. Ou seja, eram meramente religiosos de aparência. A religiosidade, ela traz uns problemas para o homem, porque a religiosidade, ela pode confundir a própria pessoa, ela pode mascarar a falta de uma verdadeira conversão. Por quê? De certa forma, é relativamente fácil uma pessoa ir para uma igreja local, é relativamente fácil praticar os ritos que têm que ser praticados, ou seja, participar de coisas que só precisam ser até mesmo mecanicamente feitas. Ou seja, uma pessoa pode chegar na igreja, sentar, participar de toda a liturgia, cantar, tal, não parou nem para pensar na profundidade da música, da oração, da leitura e até mesmo da pregação. Ela entrou, saiu, teve a sensação de ter feito tudo, e aqueles que estavam à frente também têm a sensação de cumprir todo o seu papel. Eu fiz o meu melhor. Lembre que os fariseus se orgulhavam de dizimar, se orgulhavam de jejuar, se orgulhavam de dar esmolas, se orgulhavam de fazer coisas que eram tratadas como coisas piedosas, né, e que estavam em acordo com a religião. Então, fazer essas coisas pode ocultar uma falta de verdadeira conversão. Tanto que Jesus diz, vocês são hipócritas, vocês estão cumprindo, né, uma série de regrinhas, mas vocês nem sequer se converteram. Nem sequer se converteram. E ele diz, vocês são filhos do inferno. Observe que Jesus deixa bem claro, vocês não são salvos. Vocês são filhos do inferno. Porque trataram a religião como só uma mera prática de ritos, né? E isso nunca foi o propósito de Deus. Você pode dizer assim, por que Deus deu ritos? Né? Por que Deus ensinou a Páscoa, o Pentecostes, a festa do tabernáculo, o Antigo Testamento? Por que Deus ensinou o culto? Né? E aí nós temos todo sábado. Os judeus tinham o culto como Deus havia ordenado, os sacrifícios. Por que tudo isso foi ensinado por Deus? Foi ensinado para que o povo pudesse ser conduzido a Cristo Jesus. Então esses ritos tinham um propósito, que era apontar para Cristo Jesus. Só que nunca foi o objetivo de que eles fossem apenas mecanicamente feitos. Ou seja, uma pessoa está fazendo, vou fazer. Vai para lá, faz todo o culto e volta para casa e a sua vida é completamente oposta àquilo que foi feito lá no culto. Então, nunca foi ensinado isso. Então, Deus nunca teve esse propósito de dar ao povo uma dualidade, uma vida que no culto uma coisa, no dia a dia outra. O propósito era conduzir o povo a perceber a dimensão da santidade de Deus, a dimensão da miséria humana, a necessidade, portanto, da salvação, que é a justificação pelo Cordeiro,
e assim levar o povo para a salvação em Cristo Jesus. Esse era o propósito. Então, o objetivo do Senhor sempre foi conduzir as pessoas até a Cristo Jesus e não criar essa religiosidade meramente ritualística, né? Meramente aparente. Nunca foi o propósito do Senhor. Então ele traz uma palavra de condenação para os fariseus. Aí, versículo 16, ele continua. Ai de vós, guias cegos, que dizeis, quem jurar pelo santuário, isso é nada. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizeis, quem jurar pelo altar, isto é nada. Quem porém jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está sentado. Então, observe que eles começaram a criar suas interpretações da própria Escritura e, decorrente disso, suas tradições, de uma forma incoerente. Eles estavam valorizando aquilo que era do interesse deles. Observe que ele mencionou 2 vezes a questão do dinheiro. Então, eles não só eram vaidosos, eles não só gostavam do poder, mas também, Jesus mais de uma vez fala sobre a questão financeira, né? Ele fala que eles devoravam as casas das viúvas e depois justificavam com suas longas orações. E agora fala que eles transformaram o peso de se jurar pelo dinheiro, lá, pelo valor depositado, pela oferta, maior do que do próprio altar. Todos esses casos, observe que mostra que eles eram, ao mesmo tempo, gananciosos, porque eles tinham sempre interesse de manter-se no poder. Eles eram vaidosos, gostavam de aparecer, e eles eram avarentos. Eles, de fato, estavam atrás, né, do dinheiro mesmo, do povo. Então, eles tinham interesses, né? Essa é uma tendência do homem, tá? Uma tendência do ser humano muito clara desde o início. Você vai encontrar essa tendência nas nações, nos povos, nos impérios em geral, que é a ambição, a avareza e a vaidade. Então o ser humano ele tem uma tendência a essas coisas. E aí fica a advertência para nós. Observe que isso terminou se tornando uma pedra de tropeço para a própria liderança, né, político-religiosa da época do Senhor Jesus. E Jesus deixa bem claro, vocês são avarentos, ambiciosos e vaidosos. E isso fica uma advertência para a igreja, que a partir dos apóstolos deveria começar essa nova etapa. Cuidado, tanto que, como nós já lemos, o apóstolo Pedro diz que deveríamos pastorear o rebanho de Deus que há entre nós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sórdida ganância, mas de boa vontade. Veja a questão do interesse, né, econômico, nem como dominadores dos que vos foram confiados, mas antes tornando-vos modelo. Então ele observa também a questão do status, né, do interesse de dominar sobre o outro. Então como é que se deve pastorear? Deve se pastorear como servo, ou seja, servindo humildemente, fazendo com que a sua vida seja um instrumento de bênção para o outro. O objetivo não é dominar sobre nem tirar de sobre, né? Então é sempre servir. Essa palavra é fundamental e o Senhor Jesus várias vezes a tornou evidente. O Senhor Jesus lavou os pés dos discípulos. O Senhor Jesus várias vezes disse, eu sou o mestre, eu sou o Senhor, mas eu estou entre vocês como quem está servindo, né? Então, essa palavra servir, ela é muito importante dentro do reino de Deus, porque é a palavra que torna todos iguais, né? Todos estão nessa relação de servo, mútuos servos, né? Então, ninguém vai fazer algo por um interesse particular. Então, eu vou fazendo porque eu tenho um certo interesse em alguma coisa. Quer aparecer, a vaidade, quer dominar, que é o orgulho, a ganância, né?
a ambição, melhor dizendo, ou a questão financeira, que é a ganância ou a avareza, né? Então o Senhor Jesus toca num ponto que eles estavam tratando tudo a partir desses pecados, né, do coração, né? E aí o versículo 23 continua. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Ou seja, observe, eles valorizavam certos detalhes da lei. E veja que ele foca sempre nessa questão do financeiro, né? Eles valorizavam certos detalhes da lei, mas não conseguiam botar, ou não queriam mesmo colocar em prática aquilo que era essencial. Ou seja, o que era mais importante? Dar o dízimo detalhadamente de tudo o que ganhava, ou exercer para com o próximo a justiça, a misericórdia e para com Deus, obviamente, a fé. Ou seja, a essência, né, daquilo que Deus havia ensinado. Observe uma coisa, quando chega em Miqueias, é um texto que com certeza eles conheciam muito bem, Miqueias falando para os judeus antes do cativeiro, ele diz assim, ou seja, preparando geração antes disso, ele diz, capítulo 6, versículo 8, ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti. O que Deus quer? O que Deus quer? O que Deus tanto está falando para o povo e reclamando, né, do povo? O que Deus quer de nós? Aí ele diz, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. É exatamente aquilo que Jesus está falando. Aquilo que nós encontramos em Mateus 23 é exatamente isso aqui. Que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o Senhor teu Deus. Que está nessas palavras do Senhor Jesus. A justiça, a misericórdia e a fé. Então, eles deveriam começar pela essência. Então, observe que tudo que se faz como igreja do Senhor tem que começar pela essência. Você não começa pelo rito, por exemplo. O culto, né, que tem todo um ensinamento bíblico de como se deve cultuar, tem que ter uma essência. Você pode fazer tudo certinho. A liturgia pode ser certinha, tudo corretinho, tudo direitinho. Aí tem a ceia, naquele dia tem o batismo. Você pode realizar todo o culto de forma correta. Mas se ele não tiver a essência, ele está desprovido de significado. Qualquer rito que não tiver a sua essência, ele é desprovido de significado. Logo, não vai ter valor nenhum. Então, para ter valor, ele precisa ter a sua essência, que dá significado a ele, né? E aí, portanto, é preciso se observar qual é a essência do rito. E eles estavam completamente sem a essência da vida religiosa, a essência do que era realmente ser um judeu praticante da religião judaica, né? Versículo 24. Guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ou seja, exatamente o que nós falamos. Eles se preocupavam com a forma, com a aparência e esqueciam a essência. Se você elimina a essência, não há mais nenhum significado para aquilo que você está manuseando. Então ele está dando um exemplo, porque eles se preocupavam muito com o lavar das coisas, que se transformou praticamente um rito, no lavar, e ele mostra que eles estavam muito preocupados com formas e aparência, mas estavam destituídos de essência, daquilo que era o coração da coisa, né? Tem que ter o coração. Quando você, aí eu pergunto, você vai para o culto, né? Você vai para o culto sabendo o que é o culto, você realmente adora a Deus, então você realmente medita na palavra, você realmente vai com o coração quebrantado,
Você realmente vai porque ama a Deus e ali desenvolve até o amar ao próximo, já que os 3 mandamentos da lei são amar a Deus de todo o coração, amar o próximo como a si mesmo e amar o irmão como Cristo amou a igreja. A pessoa pode estar no culto dizendo que ama a Deus e matando o outro. E isso acontece largamente dentro da cristandade. Então há uma incoerência. Já que o amor a Deus, ao próximo e ao irmão em Cristo são a base da lei, ou são o resumo de toda a lei, e toda a lei se cumpre nesses mandamentos, como é que eles podem ser separados, né? João diz, aquele que não ama o irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então ele diz que eles são indissociáveis. Portanto, você precisa refletir a essência do culto. O que é adorar a Deus? Adorar a Deus é dar uma vida a Ele. Adorar a Deus é dizer assim, Senhor, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, que Paulo diz em Gálatas 2:20. Então, a essência dá significado àquilo que você está fazendo. Mas se você estiver fazendo algo meramente ritualístico, e você pode estar praticando de forma mecânica sem ter a essência da coisa. E isso vai fazer com que o que você fez não tenha significado algum. Por isso que Deus várias vezes disse para Israel, pode parar, eu nem tenho interesse no culto de vocês. Ou seja, o fato de vocês estarem, em nossos dias, né? O fato de vocês estarem no domingo na igreja, seguirem liturgia e não terem a essência, estarem completamente vazios, completamente desprovidos da essência de tudo que Deus quer, pode fechar as portas da igreja. Deus não vai receber o culto de vocês, não tem nenhum valor, porque sem a essência, então o objeto perde o seu significado completamente. Isso é importante. Aí, versículo 27. Versículo 28. Assim também vós, exteriormente, pareceis justo aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. A comparação com o copo que se lavava por fora e esquecia de dentro. Versículo 29. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos, e dizeis, se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Assim, contra vós mesmos, testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Por isso eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas, e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. Ele diz assim, olha, vocês estão dizendo que não cometeriam o mesmo pecado que os vossos pais cometeram? Vamos ver. Eu mandarei para vocês profetas, sábios e escribas. Aí vamos botar em termos bem práticos. Vocês receberão os apóstolos, vocês receberão discípulos, os cristãos, e vocês vão matá-los também. Ou seja, vocês não estão dizendo que não concordaram com a maldade dos vossos pais? Bom, primeiro vocês estão deixando claro que são os vossos pais. Ou seja, uma associação com eles. Segundo, eu vou mostrar para vocês que vocês fariam as mesmas coisas. Entende? Quando aquela geração matou apóstolos, matou os cristãos, perseguiu a igreja e assim por diante, ela mostrou que era igual às gerações anteriores. Né? Ou seja, tudo o que fizeram antes, matando os profetas, perseguindo os justos, eles fizeram a mesma coisa, mas disseram que não iam fazer. Né? Então, o Senhor Jesus faz cair sobre eles também o peso do juízo, porque eles praticaram as mesmas maldades e injustiças sobre a geração deles. Então veja que isso é sério. Né? É interessante que na história do cristianismo, às vezes uma geração ou outra se associa a essa mesma realidade maldosa,
a perseguição e até morte mesmo, né? Já houve dentro do cristianismo guerras, né, que de santas não tem nada, tá? Guerras entre pessoas que se dizem cristãs de vertentes diferentes e que estavam se matando. Isso de jeito nenhum, né, obviamente, é agradável ao Senhor, não tem de santo coisa nenhuma, que são chamadas de guerras santas, historicamente, né, mas obviamente não é um termo adequado, né? Isso não é agradável ao Senhor. Então veja que o problema de Jerusalém, o problema dos judeus era muito sério, muito sério. Jesus menciona, e a gente poderia detalhar, não vamos fazer isso, cada erro cometido, a forma como estava a religiosidade popular e também dentro da própria liderança, de forma que isso justifica o porquê houve a queda de Jerusalém em 70. Né? Então tudo isso mostra que realmente era necessário haver um fim disso, porque eles se perderam de uma forma, né, absurda. E aí por isso Jesus, no versículo 37 a 39, diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Então, com essas palavras, ele, mais uma vez, que está fazendo isso várias vezes, ele declara, né, o juízo sobre os judeus, que é exatamente como nós já mencionamos também diversas vezes, começa na queda de Jerusalém, que é a grande tribulação dos judeus, começa. Por que isso começa? Porque os judeus não sofreram a grande tribulação em um momento. A grande tribulação dos judeus começa em 70 e dura séculos. Lembre-se que só em 1948 eles foram restaurados ao status de nação outra vez, devolvida a terra e passaram a ser uma nação de novo. Então, a grande tribulação judaica é muito longa, como Jesus até vai dizer aqui em Mateus 24, que veremos posteriormente, que seria a maior tribulação de toda a história humana, né? E realmente foi. 1878 anos de tribulação, espalhados pelo mundo, perseguidos, destruídos no começo, quase aniquilados, né, no fim da tribulação, o holocausto, né, que eles sofreram, que também ficou conhecido do mundo inteiro. Então tudo isso veio porque Deus, durante tanto tempo, quis juntá-los, quis arrebanhá-los, e eles não quiseram. E aí isso vem para a igreja como uma advertência, com certeza. E Paulo usa, inclusive, isso em Romanos, quando ele diz: olha, se Deus não poupou os ramos naturais, antes cortou por causa da dureza do coração, imagine você que foi enxertado, né, falando dos gentios, judeus e gentios. Os judeus são o ramo natural e os gentios foram enxertados. Então, se vocês também andarem como os judeus, serão cortados do mesmo jeito. Logo, aquilo que Jesus está dizendo a eles não é só um juízo contra eles, mas é uma advertência para nós. Ou seja, a igreja tem que observar para não ser também, né, as gerações não serem também castigadas ou cortadas. Então, o que a gente tem que fazer? Ser um povo que ande humildemente com o Senhor, né? Como diz Miqueias e o próprio Senhor Jesus: praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com o Senhor. Isso é a essência, né? Ou seja, a igreja tem que andar com o Senhor para que a sua vida, inclusive de adoração, seja uma vida agradável a Deus. Uma vida que realmente Deus seja louvado pela própria consciência constante de uma igreja dependente do Senhor, né? Porque ela não é justa em si mesma, depende da justiça de Cristo. Uma igreja que precisa do operar constante do Senhor, porque ela não santifica a si mesma, mas ela é santificada pela palavra e pelo Espírito. Então, uma igreja que, portanto, sabe como tratar a Deus, sabe como se portar e sabe como tratar o outro, né? Por compreender a essência, né, da própria obra redentora. Então, a igreja precisa estar atenta. Veja que Deus quis ajuntar. Então, Deus quis tratar o seu povo com graça e misericórdia. Muitas vezes a dureza do coração faz com que não receba esse benefício gracioso do Senhor. Portanto,
A igreja precisa estar atenta nos seus dias. Pastores têm que pastorear o rebanho. Não esqueçam da dura advertência de Jesus, a dura advertência de Deus pelo profeta Ezequiel. O pastor deve cuidar das ovelhas, servir, ser benção pela palavra, não inventando novidade, mas pela palavra, para que Deus seja glorificado e para que as vidas sejam conduzidas a Cristo. E em Cristo tenham a alegria da salvação. Assim, ovelhas andando com Cristo, pastores que são parte das ovelhas, cuidando deste rebanho por amor e para Cristo, a igreja tende a caminhar saudável, porque todos estão vivendo para o louvor da glória de Deus, todos estão servindo ao Senhor. É algo simples, na verdade, é profundo, mas é simples, e muito mais simples do que inventar um monte de leis e criar um monte de leis que terminam se tornando um jugo pesadíssimo sobre os ombros das pessoas e afastando-as até da essência, né, que é exatamente isso: praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com o Senhor. Algo citado por Jesus mais de uma vez no Novo Testamento. Vamos então orar? Rogar ao Senhor a sua graça e misericórdia. Senhor Deus amado, bendito o teu nome. Nós agradecemos por tudo, tudo mesmo. Porque o Senhor é tão bom que mostra o caminho aos pecadores. O Senhor não nos entrega a nós mesmos, sabendo que o nosso coração é corrupto. Podemos ir tantas vezes, ó Deus, as gerações mostram isso, que desviamos, ó Deus, do caminho do Senhor. Assim pedimos misericórdia para com tua igreja, que, ó Deus, precisa que o Senhor esteja sempre arrebanhando por meio da tua palavra e do teu Santo Espírito. Ensina-nos como pastores a humildemente servir a tua igreja, conduzindo-a a Cristo e em Cristo, para que ela se alegre no Senhor e glorifique o teu nome todos os seus dias. Que a tua palavra seja a única regra de fé e prática, de forma que, por meio dela, nós possamos viver e, por meio dela, possamos conduzir vidas ao Senhor. Receba a nossa oração e tudo isso em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe a todos e tenham um bom dia.